Olá, turma, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje, na nossa aula de História, vamos estudar sobre as diferentes relações entre indígenas e europeus, tá? Então, peguem um livro de vocês e abram lá na página 69. Na página 69, temos algumas ilustrações, algumas gravuras ilustradas, tanto na 69 quanto na 70, que mostra um pouquinho sobre como era a relação entre os povos indígenas e os europeus assim que os europeus chegaram no Brasil, tá? Então aí temos a primeira imagem. Então, no primeiro momento, quando os europeus chegou aqui no Brasil e encontrou os indígenas, eles tinham uma relação de colaboração, tá? Então, cada povo eles ensinavam um pouquinho sobre a sua cultura. Por exemplo, os europeus ensinavam os indígenas algum conhecimento e os indígenas vice-versa. Os indígenas também ensinavam os europeus sobre algum conhecimento. Nessa primeira gravura, por exemplo, ela representa os indígenas, né, que tem os indígenas, juntos com os europeus durante uma caçada pela mata. Então, os europeus não conheciam a região, já os indígenas conheciam, então ajudavam os europeus nessa questão de sobrevivência, tá? Nessa segunda imagem, diferentemente da primeira, ela representa um conflito entre os indígenas e os colonizadores, tá? Entre os europeus. Muitos povos indígenas, eles combateram a presença europeia em suas terras, resistindo de várias maneiras. Por exemplo, por meio de guerra, ou algumas vezes eles fugiam do local, evitando assim o contato por não aceitar a imposição dos costumes europeus aos seus modos de vida. Então, os europeus tinham um costume, então eles queriam impor esse costume para os indígenas, que acabavam não aceitando, gerando assim conflitos. Lá na página 70, nós temos esta outra imagem aí. Reparem que ao fundo existe alguns indígenas trabalhando. Então, os europeus interessados em extrair a riqueza dessas terras onde eles estavam, eles passaram a obrigar os indígenas a trabalhar como escravos, tá? Então, esses indígenas eram tratados com muita violência, eles perdiam a sua liberdade e sofriam muitos maus tratos, tá? E por conta dessa violência, dessa falta de liberdade e maus tratos, muitos deles morriam por conta dessas condições. E nesta última imagem aqui, ela representa um padre europeu catequizando dois indígenas. Como citado anteriormente, os europeus eles não respeitavam a maneira como os indígenas viviam, e então eles passaram a impor o seu modo de vida sobre a vida deles, sobre a vida dos indígenas. Então, por diversas maneiras, muitos indígenas tiveram de adotar, por exemplo, a religião católica, que é a religião oficial de Portugal, né? E também falar o idioma português. Então, por isso que também nós falamos o português. Então, os europeus chegaram no Brasil e também impôs que os indígenas falassem o português, que era a sua língua original. Então, após vocês, agora finalizando a nossa aula, vocês aprenderam um pouquinho como que era esse modo de vida entre os europeus e os indígenas, lá na página 71 do livro de vocês, terão algumas perguntas, tá? Então, vocês respondam e depois postem lá na plataforma. Lembrando, qualquer dúvida que vocês tiverem em relação ao conteúdo, vocês podem estar mandando para a professora, ok? Até a próxima aula.